Para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou falar para vocês, eu acho que vou separar essa aula em dois vídeos, esse vídeo, aliás. Em uma primeira parte que a gente vai conceituar o nosso dano à imagem e, posteriormente, ali trabalhar algumas restrições ao direito de imagem e, propriamente, ao dano à imagem. Tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o mundo que a gente está situado. A gente tem relações extremamente complexas, em que a gente tem inúmeros equipamentos digitais, eletrônicos, e uma vinculação, o nosso uso da internet, uma facilitação nessa captação de imagens e, obviamente, que vai saltar aos olhos a necessidade de uma tutela a essa imagem. Tá? Isso se dá, claro, pela massificação do uso da imagem e que isso permite, sim, uma fácil compreensão e uma veloz compreensão da utilização da imagem das pessoas e, por óbvio, que por essa utilização de uma maneira muito acessível, muito fácil, enfim, merecerá tutela do nosso direito. Tá? O nosso direito à imagem é de uma grande elasticidade, a gente vai verificar isso, e vai cuidar do quê? Da proteção conferida à pessoa em relação à sua forma plástica. O que seria a nossa forma plástica? Na realidade, vamos verificar os componentes dessa forma plástica, que fica muito mais fácil da gente entender o que a gente está tentando tutelar aqui. Componentes identificadores da nossa forma plástica. Rosto, olhos, perfil, busto, voz, características fisionômicas, etc. Vou parar o vídeo aqui que está passando um carro de propaganda e já volto. Galera, não teve jeito, eu tive que fechar a janela, fechar a porta, fechar tudo aqui, ligar o ar-condicionado para tentar ficar isolado, para tentar evitar também, vou tentar evitar porque minha cachorra latir, ela que manda e eu não vou conseguir parar. Então, vamos continuar, a gente estava falando sobre os componentes identificadores dessa forma plástica que nós temos, tá? Então, eu falei para vocês que o rosto, olhos, o nosso perfil, busto, voz, características fisionômicas, etc., são esses componentes identificadores da nossa forma plástica e eles, na realidade, transformam o nosso indivíduo em indivíduo. Vai individualizar o ser dentro dessa coletividade. Tá? Então, a gente deixando de antever um amplo espectro formulado por um conjunto de características que permitem a sua identificação no meio social. Então, esses são os elementos que permitem distinguir uns aos outros no nosso elemento, no nosso meio social. Efetivamente, a nossa imagem corresponde à exteriorização da personalidade. Então, vai englobar ao mesmo tempo a reprodução fisionômica do titular e as sensações, bem assim como as características comportamentais que o tornam particular, destacando nas relações sociais. Essa elasticidade conceitual, a gente vai entender bem isso, fiquem tranquilos, tá? Decorre de uma proteção constitucional da imagem. Essa proteção está lá na nossa Constituição Federal, dentro do artigo 5º, inciso 10º da CF, tá? Fazendo compreender no conceito de imagem diferentes aspectos. A gente tem 3 aspectos dentro desse gênero direito à imagem. O primeiro aspecto é a imagem retrato, o segundo aspecto é a imagem atributo e o terceiro aspecto é a imagem voz. Primeiro aspecto, imagem retrato. O que vai se referir? A imagem retrato refere-se às características fisionômicas do titular, a representação de uma pessoa pelo seu aspecto visual, enfim, é o seu pôster, a sua fotografia, encarada aqui, tanto no aspecto estático, por exemplo, numa pintura, vamos imaginar uma pintura, um aspecto estático, quanto num aspecto dinâmico, por exemplo, num filme, conforme proteção dedicada pelo artigo 5º, inciso 10º da Constituição da República. Então, a nossa imagem retrato é o quê? Nosso perfil, como as pessoas nos enxergam, e esse perfil pode ter uma proteção, seja ela da maneira estática, seja ela da maneira dinâmica. Tá? Nossa segunda espécie, vamos dizer assim, do direito à imagem, a imagem atributo. E a nossa imagem atributo é um conceituário natural da vida em sociedade, constituindo no conjunto as características peculiares da apresentação e da identificação social da pessoa. Vai dizer respeito, assim, aos seus qualitativos sociais, aos seus comportamentos reiterados
que permitem identificá-los. Tá? Então, é o comportamento reiterado que permite identificar determinada pessoa. Calma que a gente vai dar exemplos mais para frente. Tá? E por fim, a nossa última espécie, vamos dizer assim, do nosso direito à imagem, diz respeito à imagem-voz. Por óbvio que a imagem-voz concerne a identificação de uma pessoa através de seu timbre sonoro. Aliás, aqui sem dúvida a personalidade de alguém não se evidencia menos na voz do que nas outras características fisionômicas. Então imaginemos, por exemplo, Galvão Bueno. Galvão Bueno reproduzindo algum áudio, alguma coisa nesse sentido, por óbvio que você vai identificar ele. E por óbvio que tem que ser tutelado essa imagem, voz do nosso queridíssimo Galvão Bueno, por exemplo. Tá? Então a gente tem que deixar claro também, agora, nesse primeiro momento, introduzindo a matéria para vocês, que o nosso direito à imagem é, em si só, apenas um só, tá? Então, o nosso direito à imagem, esses três direitos à imagem, essas três espécies, na realidade, é apenas um só, o nosso direito à imagem, ponto. E vai se projetar em diferentes aspectos. E esses aspectos, que são essas espécies que eu trouxe para vocês, tá? Só que o nosso direito é um só, a imagem. Por isso que a gente trata imagem em voz, imagem atributo, imagem retrato, etc. Tá? Então a gente está pleiteando, está tutelando o direito à imagem, e esse direito à imagem é um só, mas ele se projeta em aspectos diferentes. Significa, portanto, dizer que não existem três diferentes direitos, mas um único direito protegido constitucionalmente em sua tridimensionalidade. Então, esses três atributos, eles são protegidos através de um só, que é o nosso direito à imagem previsto no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Sublinhe-se outra assim, que é importante a gente destacar também, que o direito à imagem ele é autônomo, ele é independente, não está submetido à honra ou à privacidade, e independentemente sequer à exploração econômica. Então a gente não tem uma vinculação ao aspecto patrimonial, a gente não tem uma vinculação ao dano moral, mas a gente, claro, pode vir a ter alguma ofensa, né, ao dano patrimonial, alguma coisa nesse sentido, só que a gente está trabalhando também o dano autônomo, ou seja, o direito à imagem é totalmente autônomo do nosso dano moral e do nosso dano patrimonial, tá? Vale destacar aqui que a nossa autonomia conceitual do direito à imagem foi reconhecida em sede constitucional, como eu falei para vocês, dentre os direitos e garantias fundamentais previstos no nosso artigo 5º da Constituição, no inciso 5º e no inciso 10º. E esse direito à imagem, tutelado pela Constituição, merece uma proteção específica e individual, independentemente de afronta à honra ou à privacidade desse agente. Tá? Então, o nosso dano à imagem não se confunde com o dano moral decorrente da violação à honra. Isso é importante destacar. O nosso dano à imagem não é vinculado ao nosso dano moral decorrente da violação à honra. Um exemplo para ilustrar isso para vocês. Imaginemos um folheto publicitário de uma conhecida marca e lá dentro desse panfleto, desse folheto publicitário, tem uma imagem de uma modelo, só que a imagem dessa modelo está em início de carreira e existe ali um uso indevido da imagem, e por mais que esse uso indevido tenha trazido algum benefício para essa modelo, e ainda que seja ausente qualquer lesão à sua honra, a utilização dessa imagem, por si só, já caracteriza uma lesão. Então, imagina, você tem um folheto publicitário de uma modelo em começo de carreira. Por mais que essa modelo esteja em começo de carreira e essa publicidade de uma grandiosa marca impulsione essa carreira dela e não traga nenhuma lesão à sua honra, a gente está diante de uma ofensa ao direito de imagem, e estando diante de uma ofensa ao direito à imagem, portanto, é possível você pleitear um ressarcimento, uma reparação por esse uso indevido da imagem. Por quê? Porque ela não foi autorizada. A gente está trabalhando um caso em que ela não autorizou. A gente vai constatar, a gente vai estudar ali restrições ao direito à imagem, quando você, por exemplo, faz a cessão desse direito, mas aqui
No caso ilustrado aqui para vocês, a modelo ela não cedeu essa imagem, mas mesmo assim uma grande marca se utilizou ali de uma fotografia sua. E, óbvio, pode ter causado até muito mais benefícios para ela do que ela teria, mas é assim uma ofensa à imagem, porque também tem finalidade comercial. Isso é importante, a gente vai destacar mais para frente, tá? Portanto, o uso da imagem ali somente por seu próprio uso da imagem de alguém, por si só, já induz a ocorrência de um dano indenizável, independentemente da qualidade da imagem ou de uma existência de referências positivas ou negativas dessa imagem. Tá? Para eu ilustrar a matéria, mais um exemplo para vocês, vale recordar um caso que é um caso de fato, tá? Não é algo hipotético, que aconteceu com uma famosa atriz que teve uma fotografia desnuda veiculada ali indevidamente, sem a sua anuência, por um jornal do Rio de Janeiro. Então a gente tem uma famosa que foi retirada uma fotografia sem a sua anuência e foi vinculada a um jornal no estado do Rio de Janeiro. A Corte Estadual, incorrendo em lapso, vamos dizer assim, eles negaram o valor, a possibilidade de indenização para esta modelo, baseando na sua beleza e na beleza também da fotografia, algo totalmente descabido, né? Totalmente, até mesmo às vezes vergonhoso, né? Mas, acertadamente, o Superior Tribunal de Justiça, eles reformaram essa decisão e reconheceu ali o direito e a reparação do dano em face da autonomia do direito à imagem, que não se subordina à existência de afronta à honra, como eu falei para vocês, podendo estar totalmente cumulado ali com o dano moral puro, que aí sim é o nosso dano à honra. Então, a gente tem um caso que não houve uma ofensa propriamente à honra da pessoa, mas houve também, claro, o dano à imagem desvinculado autonomamente, tá? Interessante a gente apontar para vocês o enunciado 587 do Conselho da Justiça Federal, né, de Justiça Federal, nosso CJF, que é feito nos seguintes termos, e esse enunciado ele é louvável. Tá? Vamos ler aqui o trecho desse enunciado. Tá? O dano à imagem restará configurado quando presente a utilização indevida desse bem jurídico. Então, nosso dano à imagem restará configurado quando? Quando presente a utilização indevida desse bem jurídico. Qual bem jurídico? A própria imagem. Vamos lá, continuando. Independentemente da concomitante lesão a outro direito da personalidade, sendo dispensável a prova do prejuízo do lesado ou do lucro do ofensor para a caracterização do referido dano, por se tratar de modalidade de dano in re ipsa, portanto, um dano presumido. O que a gente quer falar aqui? Esse dano, ele é autônomo, ele não se preocupa se houve ofensa a uma outra lesão ao direito da personalidade, por exemplo, a honra, então é totalmente desvinculado, e também não se preocupa com a questão patrimonial, por exemplo, de quanto que essa pessoa ganhou por essa fotografia, etc. Por quê? Porque é um dano totalmente presumível, tá? Então é dispensável, por exemplo, a prova desse prejuízo do lesado ou do lucro desse ofensor para a caracterização do dano. Então, mera utilização indevida dessa imagem, sem autorização, etc., já gera o nosso dano à imagem e o nosso direito, portanto, de pleitear uma reparação. Pode ocorrer, e é totalmente comum, é costumeiro isso acontecer, que o nosso dano à imagem esteja vinculado a um dano à honra, ou seja, um dano moral. Por exemplo, mais um caso aqui para ilustrar para vocês, vamos imaginar que uma revista pornográfica publique ali indevidamente, sem autorização, foto de alguém que conseguia, por exemplo, um fotógrafo conseguiu tirar de uma maneira indevida uma foto de uma pessoa nua, e essa pessoa estava, por exemplo, tomando um banho na piscina de sua casa, e o que vai acontecer nesse caso? Claro que vai haverá nessa espécie violação do direito à imagem, possivelmente, e tudo dependerá, claro, no caso concreto, como aliás é regra em se tratando da nossa responsabilidade civil, aliado a, nesse caso, a violação do direito à honra, se essa exposição é feita de forma vexatória, ridícula ou ofensiva ao decoro
da pessoa retratada. Então, via de regra, por mais que a gente tenha um dano autônomo no nosso dano moral, praticamente eles andam juntos, tá? Porque, assim, é praticamente costumeiro que essa violação ao direito de imagem tenha uma violação também ao direito à honra, no caso aqui do meu exemplo da pornografia, ou seja, uma revista pornográfica tirou uma foto minha tomando banho em casa e publicou lá. Eu tenho, claro, uma ofensa à minha imagem e também à minha honra. Tá? Mas vamos fazer um pacto aqui. Se a gente tiver uma violação ao nosso direito de imagem, desse bem jurídico tutelado de imagem, e essa violação for acompanhada de violação à honra, à intimidade, à privacidade, ao nome ou à integridade psicofísica desse indivíduo, a gente vai reservar a nomenclatura dano moral como a possibilidade de compensação desses direitos da personalidade. E a gente vai preservar a terminologia dano à imagem para qualquer violação aqui à imagem retrato, a nossa imagem voz e a nossa imagem atributo. Então a gente vai reservar o nosso direito à imagem para esses três aspectos, tá? E deixar o dano moral quando houver uma ofensa à honra, à privacidade, aos direitos da personalidade desse indivíduo. E isso, claro, a gente tem que ter, graças a uma interpretação da nossa própria Constituição, lá no nosso artigo 5º, inciso 5º também, que dissocia o nosso dano à imagem com o nosso dano moral. E o que vai dizer o nosso inciso 5º do artigo 5º da Constituição? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, olha que interessante, a nossa própria Constituição faz essa distinção de espécie, tá? Então, bem por isso que a gente vai verificar que, partindo dessa autonomia conceitual, impõe disparar com contundente crítica com o nosso artigo 20 do nosso Código Civil. Nosso artigo 20 ele merece uma crítica contundente aqui, nossa, por quê? Porque ele se diminui, ele coloca tudo no mesmo balaio e, bem, a própria Constituição não colocou, porque diabos o nosso artigo 20 coloca. Vamos ler aqui o nosso artigo 20 para vocês entenderem isso, tá? Aspas. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. O que a gente percebe com essa leitura do artigo 20 da codificação material? Que esse artigo 20 incorre, na realidade, em um erro, em um equívoco, ao condicionar a proteção à imagem à violação da honra e à boa fama ou à exploração comercial. Então a gente tem uma vinculação dentro do nosso artigo 20 do Código Civil do direito à imagem referente à boa fama, referente à violação da honra, né? E também à exploração comercial. Desculpa, mas essa não é a interpretação que a nossa Constituição tem. Aliás, não é nem a interpretação, é o direcionamento que a nossa Constituição tem. Então fica de uma maneira clara para nós que ficou redigido, na realidade, o artigo, se alguém tiver a sua imagem veiculada sem a sua autorização, mas sem exploração comercial e sem lhe atingir a honra, portanto, não haveria ato ilícito, o que se apresenta para nós como um total absurdo por afrontar diretamente a tutela jurídica da imagem. Então, esse nosso artigo 20 do Código Civil, ele é totalmente equivocado, porque, como eu falei para vocês, nosso dano à imagem, ele não necessariamente tem uma vinculação, ele é totalmente autônomo, vale ressaltar, perante a nossa honra, tá? Então, quando vem o nosso Código Civil e tenta vincular um ao outro, ele comete um erro, tá? Mas, de qualquer maneira, óbvio, a gente tem que interpretar o nosso Código Civil à luz da nossa Constituição, pelo garantismo constitucional. Então, óbvio que essa violação direta da própria imagem, independentemente de causar ofensa à honra ou questões comerciais, etc., como o nosso artigo 20 traz, haverá sim o direito de reparação, enfim,
um ato ilícito propriamente dito, tá? Então, de qualquer sorte, o que a gente tem é que o nosso dispositivo codificado traz também a expressão se houver exploração da imagem alheia, exploração no caso comercial. Vou fazer uma pausa para tomar uma água aqui, só um minuto. Voltando então, ali a gente tem no nosso código essa ideia de havendo exploração comercial da imagem alheia. Só que a gente também tem que ter em mente que é pacificado também lá na nossa súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, que independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. A gente é guiado pela súmula 403 do STJ do que o nosso artigo 20 da Constituição. Então, em síntese, o que a gente tem? A gente tem que o nosso direito à imagem, é autônomo e independente, tá? Sendo inerente à própria personalidade e merecendo uma tutela jurídica específica. Então, nosso direito à imagem é totalmente autônomo, totalmente independente e merece uma tutela jurídica específica. Naturalmente que a gente tem a nossa utilização da imagem alheia sem autorização, mesmo sem fins lucrativos, surge o dever de indenizar, como muito maior razão quando há proveito econômico dessa utilização. Então, se a pessoa já não tem proveito econômico, já deve indenizar, já tem que responder, já cometeu um ato ilícito, se ela obtiver um proveito econômico, mais ainda, entendeu? Então, fica mais evidente ainda. Então, se a nossa ofensa à imagem também acarretar prejuízos econômicos ou privações de oportunidades, de ganhos, a compensação pelo dano, a imagem claramente será acompanhada pela indenização de dano patrimonial, seja a título de dano emergentes, seja a título de lucros cessantes ou perda de uma chance. Imagine que uma vinculação de uma imagem minha ocasione uma perda de um projeto, de um projeto de vida que eu tinha. Se isso ocasionar, claro que a gente envolveria a perda de uma chance. Se essa vinculação faça com que eu venha perder um emprego, alguma coisa, também tem um dano patrimonial. Então a gente tem uma variação do nosso direito à imagem para a esfera patrimonial também, tá? Seja ela no nosso âmbito do dano emergente, seja no dano no lucro cessante, seja na nossa teoria da perda de uma chance, tá? Mais um ponto para finalizar essa primeira parte, que é equivocado supor que quando a imagem alheia for indevidamente usada por outrem, o lucro comercialmente oferido com o uso teto, né, para o valor da indenização, ou seja, o nosso uso, o nosso ganho através da utilização daquela imagem seria o teto para a indenização. Mas isso é uma concepção errônea, tá? Por quê? Porque o nosso dano do lesado não se confunde com o lucro desse infrator, que inclusive pode sim ter sofrido prejuízo com o negócio. Então imaginemos, se a gente tivesse uma vinculação em nossa imagem, mas que essa imagem levasse um prejuízo a essa pessoa que me ofendeu, cometeu um ato ilícito, eu não poderia pleitear uma indenização? Então não, é totalmente não cabível, não tem vinculação nenhuma com uma coisa com a outra, então a gente não pode ter isso em mente, tá? Então agora a gente fecha essa primeira parte do vídeo referente ao direito à imagem e vamos trabalhar ali uma possibilidade de mitigação, nosso consentimento, essa imagem de caráter público e também as pessoas famosas, como que funciona o nosso direito à imagem das pessoas famosas, tá? Já voltamos.